Só que eu vi que tá manchadinho de amarelo. Eu acho que é por causa de tem que guardar. Atrás dos textos também, as dela. Som. Bom dia, queridos. Graça e paz para o seu coração. Amém? Deus é bom? O tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Isso é uma verdade imutável. Nosso Deus, Ele é imutável. Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus, Ele não tem amor. Ele é amor. Tudo que foge do amor não é Deus. Amém, queridos? Amém. A ceia do Senhor, expressão de graça. Aleluia. Cláudio Silva. Aleluia. Então, queridos, eu quero compartilhar, nessa manhã a respeito desse tema, eu vou dar uma ênfase aqui em 2 versos. Por quê? Porque quando se fala na ceia do Senhor, às vezes as pessoas, colocam ali um misticismo, coloca algo assim que de repente é para pessoas selecionadas, pessoas exclusivas, pessoas qualificadas, E eu amo quando Paulo fala assim, eu recebi do Senhor. A gente vê que Paulo, ele diz o quê? O que ele está dizendo quando ele fala, eu recebi do Senhor? Eu não aprendi com ninguém. Ninguém me ensinou a respeito. Eu não estava na primeira ceia. Eu não participei da primeira ceia. Então eu não sei nem o que aconteceu ali, entre aspas. Mas eu recebi do Senhor. E aí ele vai destrinchando aquilo que ele recebeu do Senhor. E Paulo, ele não tem nada mais do que nenhum de nós. O que Paulo tinha, cada um de nós tem, que é o Espírito Santo de Deus. E é ele que traz a revelação de Deus. Nós já ouvimos aqui várias vezes, a Bíblia é um livro não para ser interpretado. A Bíblia é um livro para ser revelado. Por quê? Porque interpretação cada um tem. Cada um vê, se você colocar diante das pessoas um quadro, cada um vai ver por uma ótica, vai ver um ponto de vista. Mas quando você tem a revelação, você tem aquilo que verdadeiramente o autor daquela pintura, daquele quadro, quis expressar através daquela pintura. Então você não vai sugestionar um ponto, você não vai apenas colocar ali a sua visão. Não, você vai saber de fato o que o pintor queria expressar quando ele pintou aquele quadro. E isso é a revelação bíblica. É quando nós lemos as Escrituras e nós conseguimos absorver o que de fato o Espírito Santo queria transmitir através daquele texto. Infelizmente hoje, nós lemos as Escrituras, muitos leem as Escrituras e interpretam as Escrituras. E aí por isso você vê quanta diferença de interpretações em alguns textos. Um crê nisso, o outro não crê nisso, um diz que isso foi verdade, isso já passou, e por aí vai. E a gente sabe, essas coisas, como isso é danoso, como isso faz mal. Por quê? Porque, queridos, se nós não crermos corretamente, é impossível nós vivermos corretamente. Nós somos fruto daquilo que nós acreditamos. Nós somos frutos daquilo que nós aprendemos. Ninguém aqui pode dizer assim, não, eu escolhi, eu decidi o meu time de futebol, foi eu que escolhi. Eu fui lá e falei, não, esse aqui é melhor, esse aqui é pior. Não, foi incutido em você quando você era criança, por alguém. Às vezes pelos seus pais, às vezes por um tio, algum amigo. Graças a Deus, meu pai perdeu. E aí foi um amigo que me incutiu ali o meu time de futebol. Que eu já abri mão dele. E hoje está na 2ª divisão. Mas, então, na nossa vida é assim.
tudo o que você pensa foi incutido em você por alguém. Por isso a Bíblia diz em Romanos capítulo 12, verso 2: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, se não houver uma renovação, não vai adiantar. Não vai adiantar eu falar com você assim, ó, isso aqui é uma Bíblia de couro marrom. Se você olha para cá e fala assim, não, para mim é azul e pronto, acabou. E tem pessoas que conseguem enxergar onde é marrom, conseguem enxergar azul. Onde é belo, conseguem enxergar feio. Onde é saboroso, conseguem dizer que é ruim. Quantas vezes você já ouviu alguém dizendo assim, a pessoa quando era criança não comia isso e não gostava, nunca experimentou, não é verdade? Então, nós precisamos da revelação do Espírito Santo, para nós crermos corretamente e vivemos de fato aquilo que Jesus Cristo conquistou para nós. Eu vou ler um texto aqui, está lá em 1 Coríntios capítulo 11, deixa eu abrir aqui, que deu o nosso irmão João Pedro para projetar. Capítulo 11, verso 22, a partir do 22. Primeiro Coríntios, capítulo 11, verso 22, 23, filho. Então o texto diz assim, ó, porque eu recebi do Senhor. Então Paulo ele recebeu do Senhor. Cada um de nós aqui também podemos receber do Senhor uma revelação, algo específico. E aí ele diz, o que eu recebi, eu entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei. Isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, estarei anunciando a morte do Senhor até que ele venha. De modo que qualquer que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Porque quem come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Até aí tá bom. Às vezes você se depara com esse texto, né? E pode trazer para você um temor de participar da ceia. Por quê? Porque o texto está falando que se eu comer de forma indigna, eu posso estar sendo réu do corpo, né? Eu posso sofrer uma condenação. O texto está dizendo isso. Mas qual que é a revelação disso que o texto está dizendo? Aí que está, queridos. Porque se eu ler e interpretar o texto, vai chegar um momento da ceia onde eu vou dizer assim, não, peraí, eu não vou participar. Porque eu não quero condenação sobre a minha vida. Como se eu precisasse me qualificar para participar da ceia. Ou então, até participar da ceia, eu não estava num estado de condenação. Mas se eu participo da ceia, eu entro num estado de condenação. Pensa só comigo. Que coisa mais louca, mais maluca. Queridos, eu já vi isso. Pessoas que no dia da ceia, na igreja, não ir na igreja, para não participar e sofrer, entre aspas, a condenação. Só que o texto aqui fala da condenação. Que condenação que é essa?
Não é a condenação da salvação, é a condenação do mundo. Qual que é a condenação do mundo? Nós vamos lá no primeiro Adão, quando ele comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ali, quando ele comeu, entrou a condenação. Foi a doença, a miséria, a dor, a angústia, a tristeza. Essa é a condenação do mundo. Essa é a condenação daqueles que são descendentes do primeiro Adão. E Jesus, ele veio e quebrou a condenação. Então, para que nós não sofremos, venhamos a sofrer essa condenação do mundo, que é a enfermidade, que é a doença, que é a dor, nós precisamos discernir o corpo de Cristo. Nós precisamos discernir o propósito da ceia. Amém? Eu já disse aqui, qual que é a condenação do mundo nesse contexto? Fraqueza, quando ele fala, né? Muitos fracos, muitos doentes, enfermos, e não poucos que dormem, morte prematura. Mas por que essa condenação? Porque não discernem o corpo de Cristo. Não tem o discernimento da ceia. O que quer dizer a ceia? Nós vamos ver aqui para frente. Amém? Então, nós sabemos que o mundo está debaixo dessa condenação, desde que Adão pecou, certo? Jesus veio para cancelar isso, para todos os que acreditam, para todos aqueles que se apropriam dessa verdade, pela fé. Então, nós lemos aí, 1 Coríntios capítulo 11, né, e quero dar uma ênfase no verso 29 e no verso 30. Né, por quê? Quando Paulo chega em Coríntios, quando ele institui essa ceia, ele fala assim, ele ficou meio admirado por ver tantos fracos, tantos doentes e até mesmo aqueles que morrem prematuramente. E eu, por curiosidade, fui ver quando é que foi escrito a carta de 1 Coríntios. Não tinha muito tempo que Jesus tinha sido o assunto aos céus. Foi em torno de 55, 60 depois de Cristo. Então não era uma igreja já centenária, uma igreja milenar, para ele chegar e falar assim, ó, estou abismado, quantos aqui estão enfermos, quantos aqui estão doentes? Não, era uma criança, era uma igreja jovem. Então nós precisamos discernir. Para quê? Para que nós possamos viver de fato aquilo que Deus tem para nós. Aquilo que Cristo conquistou para cada um de nós. E aí a gente vê no texto, né, nos versos 29. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Condenação é do mundo. Enfermidade, doenças e morte prematura. Não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Ele está dizendo que se você... Ele não está dizendo que se você tiver pecado, você não pode participar da ceia. Ele não está dizendo que se você brigou com a sua esposa, você não pode ter comunhão na ceia. E eu acho tremendo, queridos, quando a primeira ceia, né, ela foi realizada ali por Jesus. E aí nós vemos ali os personagens daquela primeira ceia. Os 12 apóstolos. Dentre os 12, existia um que era o quem? Traidor. E ele estava ali participando da ceia. Judas Iscariotes, aquele que levava a bolsa. Não só ele, mas tinha um outro, Pedro, que depois da ceia foi lá e negou Jesus. Falou que não conhecia ele, esbravejou lá, né? Ainda falou palavras feias. Não conheço esse cara, não sei quem é ele. Mas tinha mais um lá que participou da ceia. Quem que era? Tomé. Não, eu só vou acreditar se eu tocar nas chagas. Então, queridos, a ceia não é para pessoas qualificadas, pessoas que não têm, né, essas fraquezas, esses erros, essas
ziguezeiras todas. A ceia é para nós nos alimentar de Cristo Jesus. E quando nós, vamos para o texto e fala, de forma indignamente, às vezes você pensa assim, a pessoa tem que ser digna para participar da ceia. Eu acabei de citar aqui só 3 que andavam com Jesus, de 12. 3 de 12 é o quê? 1/4, não é isso? 25%. Então, se nós fizermos uma matemática aqui, 25% aqui, está dentro desse grupo aí, estatisticamente, né? Mas Jesus, queridos, ele morreu por pessoas indignas. Você pode dizer amém para isso? Amém. E na verdade, não existe nenhuma criatura digna do sacrifício de Cristo. Então, nós sabemos que quando nós recebemos a Cristo, é Ele quem nos qualifica. Aleluia. Aleluia. E aqui Paulo está falando sobre uma pessoa, Quando ele fala sobre o comer deste pão e o beber de maneira indigna, ele está dizendo a maneira de comer e de beber. Ele não está dizendo a pessoa, ele está dizendo a maneira, não a pessoa, Não é a ação, não é quem agiu. Está me entendendo? É a maneira pela qual a pessoa está fazendo aquilo. Não é a pessoa em si, é a forma que ele está fazendo aqui, é como ele está fazendo aqui, é por que ele está fazendo aquilo ali, qual que é a motivação daquilo que ele está fazendo. Eu gosto de dizer o seguinte, que eu posso fazer a mesma coisa que o pastor Eduardo, posso fazer a mesma coisa que a minha esposa, mas a motivação é o que conta, não é a ação. Quantas pessoas você conhece aí que junta um monte de cesta básica e doa para os pobres? Mas qual que é a motivação deles? Essa semana mesmo alguém me ligou e falou assim, aqui, tem aqui no América aqui, os jogadores, eles jogam uma peladinha e quem perde paga a cesta básica. E aí eles estão querendo uma instituição para dar a cesta básica. Então qual que é a motivação deles de dar a cesta básica? Então a motivação, querido, conta muito naquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Quantos entenderam aí o que eu disse? Amém. Que ele está dizendo sobre a causa, a maneira, e não sobre a pessoa. A maneira que você está participando, você não recebe o benefício daquilo que está sendo oferecido a você. Se você não entender, você participa. Mas se você não discernir, você não recebe o benefício no qual a ceia oferece para cada um de nós. E Deus providenciou a ceia para nos dar um caminho, uma saída. Não é se estamos bem, então participaremos da ceia, ou se pecamos ou deixamos de pecar, ou que se participarmos em pecado vai acontecer algo ruim nas nossas vidas. Tem nada a ver com isso. Esse é um dos ensinamentos mais pregados, mais errados, pregados por pastores e mestres na igreja, onde fazem as pessoas rejeitarem a ceia e não receber a bênção da ceia. Agora nós vamos então buscar aqui essa revelação, esse segredo que Deus providenciou para cada um de nós através da sua ceia. Por quê? Porque é uma coisa maravilhosa Deus falar isso, que quando nós não discernimos o corpo de Cristo, esse é o problema. E eles participavam da ceia do Senhor de maneira indigna, por não discernirem o corpo. Então, a razão de fraqueza, a razão de enfermidade, a razão de morte prematura era o quê? Era não discernir o corpo. E olha que tremendo. Quando o texto diz, por esta razão,
Por essa razão é o quê? Singular. Não é plural. É uma coisa só. Não é várias coisas. Não é uma multiplicidade de coisas. Não é um caminhão de coisas. Não é uma enxurrada de coisas. É uma coisa só. Por esta razão. Não razões. É uma razão. Deus falou de uma só razão, pelo qual as pessoas não eram beneficiadas quando participavam da ceia. E qual que era a razão, queridos? A razão era não discernirem. Era tomar a ceia de forma indigna. Então é uma razão só. E qual é essa razão? É justamente discernir o corpo de Cristo. Isto é, participar indignamente. Quando tomou o pão, você não está fazendo a distinção entre o pão e o corpo, e o vinho, e o sangue. Quando nós falamos do sangue, é muito claro. Por que é muito claro? Porque na própria ceia, Jesus falou assim, ó, este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Então ele falou que o cálice significava a nova aliança. E agora em relação ao pão, ao corpo dele, ele só falou assim, ó, esse é o meu corpo que é partido por vós. Ah, beleza, e aí? Esse é o lindo, queridos, das coisas de Deus. Por quê? Porque muitas das coisas de Deus, você precisa se debruçar para você receber essa revelação. Você precisa estar próximo dele, você precisa de comunhão, você precisa de desejar isso na sua vida. Porque, não se iluda, tudo que é te apresentado, tudo que é te oferecido, de uma maneira muito fácil, você, muitas das vezes, não dá crédito, não valoriza. Mas aqui, Jesus ele deixou essa partezinha. Para quê? Para você buscar, peraí, o que quer dizer esse corpo partido? Deixa eu procurar saber, deixa eu entender isso, deixa eu estudar isso. E aí, queridos, a Bíblia, ela se explica. A Bíblia explica a Bíblia. Quando Jesus, ele, muitas das vezes, ele falava em parábolas. Por que ele falava em parábolas? Porque ele queria esconder as coisas? Não. Porque ele queria falar verdades figuradas? Não. Por quê? Porque ele queria ver o desejo das pessoas em buscar a revelação daquilo que ele estava dizendo. Você vê que os discípulos, muitas vezes depois de ouvir uma palavra, eles chegavam diante de Jesus e falavam, mestre, o que quer dizer essas palavras? O que quer dizer essa parábola? E aí Jesus falava a eles, é oculto, mas a vocês é revelado. Por que era revelado aos discípulos? Por conta disso, da proximidade, do desejo de querer ouvir a Jesus. Quando Jesus faz o sermão da montanha, o que ele fala lá no finalzinho? Não lancei pérolas aos porcos. Por que Jesus estava dizendo isso? Porque Jesus estava querendo dizer assim, ó, não dê a alguém algo que ela não valoriza. Não dê algo à pessoa que ela vai abrir mão disso. Então, queridos, quando nós falamos sobre o sangue, é uma coisa clara, onde nós sabemos que quer dizer a respeito da nova aliança, o Novo Testamento. Agora, não discernir o corpo do Senhor, onde diz, por esta razão, há muitos fracos e doentes, muitos que dormem. Isso não deveria acontecer na igreja. A nossa vida, querido, a nossa saúde, o nosso bem-estar, não está na nossa plano de saúde, ou na nossa academia, ou na nosso fitness. Não, está no Senhor. Essas coisas nós devemos fazer? Claro que devemos fazer. Mas a nossa confiança
a nossa segurança não estão nestas coisas. Não podem estar nessas coisas. E aí quando eu pego então o texto no original dele, porque a palavra, querido, inspirada, ela foi inspirada no original. Aqui nós temos uma versão do original. Essa palavra aqui, ela não é inspirada. Ela é uma tradução da inspirada. Vocês me entendem? Para você ter uma ideia, nós vamos chegar lá, nessa questão. Mas então nós vamos lá para o grego, para ver o que quer dizer essa palavra discernir. No grego, a palavra aí, queridos, é diácrino. E diácrino é fazer a diferença. É você fazer a distinção. É você saber a diferença entre uma coisa e outra. Porque se você não fizer a distinção, para você tudo é igual. Então quando eu recebo os dois elementos da ceia, eu pego ali o cálice e o pão, come e bebe, aí eu como e bebo. Mas se eu não faço a distinção que o corpo quer dizer o pão quer dizer uma coisa, e o cálice quer dizer outra, eu não estou fazendo a distinção. E se eu não fizer a distinção, se eu não discernir, eu não vou ser beneficiado por aquilo que de fato o corpo representa. Amém? Então a palavra diácono quer dizer não discernir. Não quer dizer não fazer diferença no corpo do Senhor. E nós sabemos que por muitas vezes, nós ceamos sem fazer sem discernir o corpo e o sangue. Como eu já disse aqui, o problema não está no sangue, porque o sangue foi deixado muito claro. Nós sabemos que o sangue representa o perdão dos nossos pecados. O sangue representa a nova aliança. Agora, para que serve o pão? O que representa o pão? Se Jesus, na noite que ele instituiu a ceia ali, naquela última Páscoa, ele tivesse dito do pão a mesma coisa que ele tivesse dito do cálice, né, seria fácil para nós entendermos. Mas ele não fez isso. Ele falou somente da ceia. Somente do cálice. Desculpa, obrigado. Então vamos lá, vamos dar sequência aqui. Primeiramente, nós devemos estabelecer: Jesus, ele levou as nossas enfermidades. Abra sua Bíblia comigo aí, Isaías 53. Verso 4. Jesus levou as nossas enfermidades quando morreu na cruz. Sabemos que ele levou os nossos pecados, e isso está bem claro. Mas o seu sacrifício também nos trouxe cura. Querido, à medida que eu falo aqui, você pode fazer essa declaração sobre a sua vida. Não deixe que isso aqui seja só informação para sua mente. Por quê? Porque na sua mente não vai dar resultado. Um conhecimento intelectual não dá resultado na nossa vida. Só há um resultado na nossa vida quando isso desce para o nosso espírito e a gente vive isso como uma experiência, como uma realidade espiritual. E para isso eu preciso fazer o quê? Transformar a minha mentalidade. Eu preciso declarar isso.
não é o que eu sinto, não é o que eu vejo, é o que a palavra de Deus diz. E eu me apego a essa palavra e não abro mão dela, independente de qualquer outra coisa. Quando a Bíblia fala, se você crê, você vai ver a glória de Deus. Essa é uma realidade. A Bíblia fala que tudo é possível ao que crê. Não é o que conhece, não é o que ouviu falar, é o que crê. E quando você de fato crê, você se apropria. Ah, mas eu não estou sentindo. Não é por você sentir. Ah, mas eu não estou vendo. Não é por você ver. Comece a declarar. Comece a declarar a verdade de Deus. Comece a declarar a palavra de Deus. Vai declarando. E vai chegar um momento, queridos, que a sua incredulidade ou o seu sentimento vai dizer assim, eu não posso mais resistir à verdade da palavra de Deus. Amém. E aí a palavra de Deus é confirmada na sua vida. E ela é a verdade. E Deus não falha. Então, queridos, Isaías 53, verso 4 diz, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas doenças. Essa versão é uma versão inspirada por Deus. Ela, no grego, né, o Antigo Testamento foi no hebraico e o Novo Testamento escrito no grego. E o que foi inspirado originalmente é a verdade de Deus. Né, eu falei um pouquinho atrás. A nossa versão não é a inspiração. É uma tradução, talvez, da inspiração. Talvez ele é uma tradução da inspiração. Tem textos, versões bíblicas desse texto de Isaías, que não cita enfermidade, que não cita doença. Cita o quê? Dores, feridas. Eu até separei um texto, deixa eu ver se eu vejo aqui qual que é. Que essa aqui ainda até é mais água com açúcar, deixa eu ver se ela tá aqui. Olha para você ver a linguagem de hoje. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando. Então, queridos, as traduções, muitas vezes elas tentam nos ajudar, mas grande parte delas perde a essência aí que de fato Jesus queria dizer. Então, se nós pegarmos no original essa palavra enfermidade, ela é coli. Se você falar com qualquer judeu que conhece o hebraico, o que significa coli, ele vai dizer enfermidades e doenças. Amém? Então Jesus, ele levou sobre si as nossas enfermidades. Ele levou sobre si as nossas doenças. Né? Muitas versões são fracas nesse sentido. Porém, nós sabemos que a Bíblia, ela interpreta a própria Bíblia. Abre aí para mim, por favor, João Pedro. Mateus capítulo 8, versos 16 e 17. Mateus capítulo 8, verso 16, verso 17. O pessoal vai lhe entregando a ceia, você vai, coloque de pé no seu lugar, nós vamos. Eu vou chamar o pessoal do louvor aqui.
Mateus capítulo 8, versos 16 e 17, diz assim, ó: chegada a tarde, trouxe-lhe muitos endemoniados, e eles com a sua palavra expulsou os espíritos, e curou a todos os enfermos. Para quê? Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Aleluia. Aleluia. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Você pode repetir comigo? Ele tomou sobre si as nossas doenças e levou as nossas enfermidades. Levou as nossas enfermidades, as nossas doenças, as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, queridos, nós podemos pegar esse texto de 1 Coríntios e fazer uma transposição, né, uma ressignificação dele, no sentido de que, se eu como e bebo sem discernir, eu estou atraindo enfermidades, estou fraco, estou doente. Agora, se eu como discernindo, né, sou forte, sarado e vida longa. Aleluia. Então, queridos, repete comigo assim, ó: eu tenho discernimento do corpo de Cristo. Por esta razão, eu sou forte. Eu sou saudável. E eu terei vida longa. Aleluia. Porque quem bebe e come dignamente, quem bebe e come discernindo, é forte, é saudável e tem vida longa. Não há temor. Queridos, eu há pouco tempo atrás, não tem muito tempo, eu estava lendo um livro e estava lá assim, ó, o autor dizendo: se eu chegar à minha idade e não usar fraldas, para mim já está suficiente. E eu não entendi aquilo, que ele estava dizendo, usar fralda? Aí depois eu entendi que era de fato ele ter isso aqui, ó, saúde, ele ser forte, né? Então, queridos, isso é promessa de Deus para a minha vida e para a sua vida. Não há o que temer. Amém? Amém. Então nós somos fortes, nós somos saudáveis, e Deus tem para nós vida longa, porque nós temos esse discernimento, nós entendemos o que representa este corpo que foi partido no nosso lugar. Aleluia. 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 Pega aí na sua mão, então, o corpo que foi partido por vós. O corpo, querido, ele quer dizer a nossa cura. O corpo quer dizer a nossa saúde. Quando nós comemos do corpo, nós estamos declarando que nós somos saudáveis, que Jesus conquistou para nós saúde perfeita e vida em abundância. O corpo dele foi partido para que o meu fosse inteiro. Aleluia. Para que eu não precisasse padecer no corpo. Em nome de Jesus. Então, querido, coma do pão, discernindo aí em nome de Jesus. Pai, nós te rendemos graça pelo teu corpo, pelo corpo de Cristo, que foi partido no nosso lugar. Nós te agradecemos, Jesus, porque o Senhor levou sobre si as nossas doenças, as nossas enfermidades.
Obrigado, Senhor, porque nós podemos usufruir dessa vida, nós podemos usufruir dessa saúde, e nós declaramos sobre cada um aqui vida longa, em nome de Jesus. E a palavra do Senhor fala que depois de ele haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que o bebermos em memória de mim. Bebamos, queridos.